Com uma crista óssea que se destaca em seu crânio, o Thalassodromeus está entre os pterossauros mais bonitos que já existiram. Ele viveu há 110 milhões de anos atrás, no que hoje é o Nordeste brasileiro, quando a região era um braço de mar do recém-nascido Oceano Atlântico. Bom, dada essa pequena introdução, hoje a gente vai falar do pterossauro Thalassodromeus. E, cara, ele é um dos pterossauros mais interessantes que a gente tem aqui no Brasil. Não só pela aparência dele com essa crista enorme em forma de V sobre a cabeça, mas porque ele representa um novo tipo de pterossauro que a gente não costuma ver em outras partes do mundo. Bom, vamos descrever ele em alguns aspectos. No tamanho, ele tinha cerca de 2 metros de altura e uma envergadura de asas de 4,5 metros. Ele tinha um bico bem fino e sua boca era completamente desdentada. Como todo pterossauro, o seu corpo era preenchido por picnofibras, muito parecido com pelos de mamífero. O último dedo de sua mão era alongado, de forma a formar a asa do pterossauro, e quando estava em solo, ele se locomovia pelas 4 patas. O Thalassodromeus tinha uma cabeça enorme. De fato, na época da divulgação da sua descoberta, era a segunda maior registrada para um pterossauro. A crista era óssea, ou seja, ela era feita do próprio osso do animal e tinha muitas calhas nela, o que indica que passava muita veia e muito sangue corria na crista. A função dela é desconhecida. Talvez fosse usado para controlar a temperatura do animal, já que lá era muito irrigado. Talvez fosse para diferenciar machos e fêmeas, ou ser usada durante o acasalamento para se destacar. Ou talvez uma fusão das duas possibilidades. Mas o que é fato é que ela terminava em forma de V na ponta, o que dava uma característica única a esse pterossauro. Já houve muitas especulações sobre a crista. Alguns paleontólogos diziam que ela estava incompleta e quebrada, de modo que ela era maior e não terminava na crista em V, e sim numa crista semicircular, o que já gerou até uma paleoarte bem bizarra de uma crista gigante do Thalassodromeus. Um estudo feito em 2018 por paleontólogos brasileiros determinou que, de fato, a crista do Thalassodromeus tinha esse formato de V. Outra proposta que o paleontólogo Mark Winton fez foi que esse pterossauro durante a infância tinha uma crista menor e que, à medida dos anos, ela crescia e ficava mais parecida com o que foi descoberto. Porém, isso vai depender de se encontrar fósseis de pterossauros Thalassodromeus jovens, mas ainda é uma hipótese. O Thalassodromeu viveu durante o Cretáceo Inferior, que foi entre 113 e 100 milhões de anos atrás, durante a idade do Albiano, porque ele foi encontrado em afloramentos do membro Romualdo, dentro da Formação Santana, na cidade de Santana do Cariri, que fica no estado do Ceará, na região da Chapada do Araripe. Bom, vamos aproveitar e falar da descoberta. Aconteceu em 1983, quando um morador estava passeando na região da Chapada e encontrou os fósseis do pterossauro. Ele levou para casa e mais tarde ele doou material para o Museu de Ciência da Terra do Departamento Nacional de Produção Mineral, que é o museu que fica lá no Rio de Janeiro. Embora um pequeno estudo tenha sido feito com o fóssil lá em 1990, ele permaneceu praticamente 19 anos guardado nos arquivos do Museu Nacional. Somente após esse tempo, lá em 2002, é que os paleontólogos Alexander Kellner e Diógenes de Almeida Campos estudaram mais profundamente e prepararam o fóssil para que pudesse ser devidamente batizado. Este fato foi muito importante, não somente por se tratar de uma nova espécie de pterossauro, mas pelo fato do trabalho ter sido publicado na revista Science, contendo apenas pesquisadores brasileiros como autores.
Isso foi de grande valia para a divulgação científica nacional, pois em revistas internacionais era rotina que artigos ou pesquisas na área da paleontologia brasileira contassem com pelo menos um autor estrangeiro. A partir deste momento, os pesquisadores nacionais demonstraram que o Brasil tem uma autonomia para realizar ótimas pesquisas na área de paleontologia. Agora eu vou falar sobre a etimologia. O nome do Thalassodromeus significa corredor dos mares, pois é a junção das palavras gregas thalassá e dromeus, que significam respectivamente mar e corredor, que é uma referência ao talhamar, uma espécie de pássaro que, quando vai pegar alimentos na água, passa seu bico longo sobre a superfície. Eles repararam que o bico do Thalassodromeus também era bem fino e propuseram esse tipo de alimentação para ele. O nome completo do Thalassodromeus é Thalassodromeus sete. O nome da espécie Sete é uma referência ao deus egípcio Sete. A escolha desse nome ocorreu porque os autores associaram a crista do Thalassodromeus com a coroa desse antigo deus egípcio. Contudo, conforme observou André Veldmajer lá em 2006, num estudo sobre alguns pterossauros do Brasil, ele percebeu que os autores confundiram qual deus possuía essa coroa, pois o deus Amon-Ra é o único representado nos antigos desenhos com uma coroa de duas plumas altas, semelhante à crista do pterossauro. Agora vamos falar da alimentação. Eu falei para vocês que o Thalassodromeu foi batizado dessa maneira porque os autores originais propuseram que ele se alimentava que nem a talhamar, passando o bico sobre a superfície para pegar alimentos. Porém, com base em cálculos posteriores, concluíram que seria aerodinamicamente difícil esse pterossauro realizar tal feito, especialmente por conta da crista. Então foi proposto hábitos de predador terrestre, como alguns pássaros, de modo que ele caçasse animais no solo, correndo nas quatro patas. Ainda não se chegou a uma conclusão, mesmo assim esse pterossauro está entre os mais interessantes já descobertos. E ainda tem mais um pouco sobre o Thalassodromeus, que foi o caso que aconteceu lá na Transilvânia. Porém, eu acho que vou deixar isso para outro vídeo. Vou deixar para outro vídeo. É um caso bizarro e vocês vão ver. Bom, vou finalizar por aqui, gente. Esse é o Thalassodromeus. É um pterossauro interessante, especialmente por conta dessa crista óssea. Outros pterossauros brasileiros, como o Tupandactylus, tinham uma crista, mas ela não era óssea. Mas se bem que nós tínhamos os Tupuchuara, que também tinham cristas ósseas, mas não tão grandes quanto a do Thalassodromeus. Bom, obrigado a você que assistiu. As referências estão abaixo. Lá no site eu falo bastante do Thalassodromeus, dou uma explicada detalhada da descrição dele, as descobertas, etc. Inclusive o caso do pterossauro lá da Transilvânia, que eu vou falar no próximo vídeo. No mais, eu agradeço a você que assistiu e até mais. Falou!